Olá, amigos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula do Inverter na Prática. Tá? Essa aula nós vamos falar especialmente sobre sensores, quais são os tipos de sensores, quais são os defeitos, onde eles são aplicados. Nós vamos falar especificamente dos sensores da unidade interna, os sensores da evaporadora. Tá? E nós vamos passar dica do funcionamento dele, qual a voltagem, certo? E o Roberto está aqui para estar falando isso aí. E aí, Roberto, tudo certo? Tudo bem? Tudo bacana, Rogério. Tudo bem, graças a Deus. Tem muita coisa para passar sobre sensores? Vamos passar um pouquinho aí do que a gente conhece, que a gente sabe, pessoal. Tá certo. Nós sabemos que sensores, Roberto, é um dos vilões, como você mesmo diz, né? É um vilão do ar-condicionado, né? Sempre dá alguns problemas e tem muita gente que apanha, troca a placa, faz muita coisa e de repente é só um simples sensor, tá? De 10, 20 reais, o que seja, né? E aí o cara gasta, às vezes, 300, 500 reais comprando placa e o problema está no sensor. Então, hoje, com a aula que nós vamos passar aqui, vamos tirar essa coisa dos sensores que o pessoal condena a placa, condena muitas coisas aí, e de repente um negócio tão simples como um sensor aí de 10 conto, né, Roberto? Bom, Roberto, verdade. Então, com o teu conhecimento aí, explica aí para o pessoal o que pode fazer sobre sensores, as primeiras dicas, né, para verificar se a máquina tem um sensor com problema ou não. Com você, Roberto. Beleza, Rogério. Então, vamos lá. Pessoal, a tecnologia inverter e também os ar-condicionados convencionais, na unidade interna, os ar-condicionados convencionais trabalham com dois sensores, um de degelo e o outro de temperatura, com range de temperatura. E as inverter também, tá? Só que nos dias atuais agora, estamos vendo máquinas sendo lançadas aí com até 4 sensores na unidade interna, beleza? Então, vamos lá. O sensor de degelo é o que mais dá defeito, principalmente em ar-condicionado quente e frio, nas regiões que trabalham com ar-condicionado quente e frio, quando há mudança climática muito, muito brusca, obviamente o sensor de degelo ele vai pifar, ele vai abaixar o seu valor e não vai, já não vai fazer o trabalho que deveria fazer, ok? A função do sensor de degelo é ligar ou desligar o ciclo reverso ou resistência de degelo, tá? Enquanto que o sensor de temperatura ele vai fazer aquilo que está específico, tá? Que é controlar ali a temperatura ambiente do local, onde ele foi determinado, pré-determinado, tá? Então, pessoal, o que acontece? Vamos lá. Quando nós vimos a maioria das máquinas, principalmente inverter, com defeito, você chega na casa do cliente, na casa aí onde você vai dar manutenção, no escritório, onde quer que seja, tá? Quando você chega no local, você já verifica o ar-condicionado, você liga o ar-condicionado, imediatamente ele já entra com erro. Você não precisa olhar nada, a não ser sensor da unidade interna, tá ok? Como funciona? Bom, quando você liga o controle remoto, o botão do controle remoto, o pacote de dados que é enviado pelo controle remoto chega até o microcontrolador e manda acionar todas as funções que está pré-programada ali no controle remoto, que é a temperatura, velocidade do motor BLDC ou velocidade do motor do motor 220 volts, tá? Todas as funções do controle remoto são enviadas nesse pacote de comando que é o start bit aí para acionamento da máquina. Quando o microcontrolador recebe essa informação, imediatamente ele faz uma análise na placa. Se for motor BLDC, ele vai analisar o motor BLDC, se tem um feedback de retorno ou não. Ele vai até o sensor de temperatura, ver ali o ranger de temperatura, se está correto ou não. Porque se tiver um sensor aberto, imediatamente ou em curto, imediatamente o microcontrolador vai detectar esse componente em curto ou aberto e vai imediatamente entrar com erro. Tá? Então, ele faz uma analogia na máquina inteira durante uma fração de segundos. Tá? A partir do momento que você aperta o controle remoto, imediatamente o processador faz isso aí.
Se houver um sensor danificado, em curto ou aberto, imediatamente a máquina vai parar, ela vai fechar o flap e vai dar erro. E você sabe que o defeito está na unidade interna. Passou-se 2 minutos, você acionou, entrou o flap, entrou a turbina, funcionou normal. Passou 2 minutos e deu erro, então o defeito não é na unidade interna, e sim na unidade externa. Você não precisa se preocupar com a unidade interna. Vai na unidade externa do ar-condicionado inverter e faz detecta o defeito lá, ok? Roberto, se tratando... Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, Sim. Só repetindo aí o que você falou. Então, Sim. Quando eu chego lá, o cliente liga, ele vai primeiro ligar para mim. Ó, o ar, eu ligo o aparelho, ele já faz um barulhinho lá, dá um sinalzinho e desliga. Fecha até o flap, certo? Sim, fecha até o flap. Sim. Aí eu já, mais ou menos, falo, não, tá bom, eu vou aí dar uma olhada. Chegando lá, eu já posso ir direto nos sensores, aí você quer dizer? Já posso ir direto nos sensores? Na hora que eu ligo, ele já dá um barulho, já acusou o erro. Já acusa o erro e fecha o flap. Sim. É isso? Todas as marcas, Roberto? Todas as marcas. Há uma observação a ser feita numa determinada marca. Vou dar a dica para vocês. Vamos lá. Então, quando você chegou na casa do cliente, antes de 1 minuto e meio ou 2 minutos, que algumas marcas, pessoal, ela recebe muitas das vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Samsung, quem manda o Start Bit é a unidade interna, a 9.000, a 12.000, quem manda é a unidade interna, faz o primeiro pacote de bits, que aciona o Start Bit, chamado Start Bits, tá? Ou parada de bits. Quando ela manda esses dados para a unidade externa tem que devolver esses bits de volta. Isso é uma fração muito rápida, em questão de, no mínimo, no máximo, 2 minutos, tá? No mínimo aí é questão de 1 minuto, tá? Mas no máximo 2 minutos. A Samsung ela leva 1 minuto e meio, a LG leva 2 minutos, ok? Beleza, então, durante esses 2 minutos, a máquina não deu defeito, após 2 minutos ela deu defeito, então o erro vai estar lá na unidade externa. Só que tem um porém. A LG, como ela usa uma memória EEPROM, a unidade interna usa uma memória EEPROM programada e muitas das vezes acontece que esses dados de EEPROM, esse protocolo de EEPROM aí danifica e aí acontece o quê? Ou muitas das vezes o contato do slot da EEPROM, ele oxida e aí acontece quando você liga, imediatamente ela já fecha o flap. Porque ela é separada, né? Inclusive, ela é separada. Ela é separada, então ela tem um slotzinho, que é aquele slot que você encaixa ali na EEPROM, ela dá muito mau contato, tá? Porque oxida, trabalha, para vocês verem, a unidade interna, ela tem ali uma certa umidade dentro da placa. Querendo ou não, ela tem umidade ali dentro. Então, o componente eletrônico é totalmente... se você colocar uma placa eletrônica num lugar úmido, certamente vai dar defeito. E a EEPROM, ela tem esse problema do encaixe da slot da LG, que quando você tira aquele slot e conecta, a placa volta ao normal. Ou muitas vezes você limpa aqueles contatos ali, com limpa-contato próprio para isso aí, conecta, beleza, volta ao normal. Então, a não ser a LG, ela tem esse problema, tá? Então, ela pode enganar. Ela pode passar de 2 minutos, ela pode chegar antes de 1 minuto, mas o defeito está na unidade interna devido à EEPROM, tá? Devido à EEPROM. Simplesmente é essa marca aí. O resto não, porque o resto as EEPROM são fixas, são soldadas. Então, só a LG com a EEPROM, o slot da LG, ela é um slot que é conectado, então esse conector costuma dar problema. Então, na LG, então, nós temos que prestar atenção na LG, né? Talvez ela demora um pouco mais e pode ser um problema da EEPROM. Pode ser um problema da EEPROM exatamente por causa da oxidação dos contatos dos terminais do slot de EEPROM. Mas a maioria da marca, eu cheguei lá, liguei o aparelho... Ele... Não, certamente, sim. Já tem um código de erro de cara, eu já posso ir... Sensor, geralmente sensor de degelo, tá, pessoal? Por que de degelo? Porque o sensor de degelo, pessoal, geralmente, o ranger dele, quando a máquina, principalmente quando é quente e fria, quando ela trabalha em quente e fria, quando dá uma mudança climática muito alta, o ranger dele sobe e desce. Principalmente quando usa no frio ou no quente, né? Quando usa no quente, depois usa no frio, usa no quente, usa no frio. Então, ele sobe o ranger, tá? E essa subida brusca dele aí vai causar defeito. Por isso que, geralmente, nos ar-condicionados
quente e frio, acontece a incidência muito alta de queimar o sensor de degelo. Uma pergunta agora importante, pessoal, é o seguinte. Um rapaz me perguntou, no lugar quente, por exemplo, no ar quente, no ar frio, no ar só frio, que não seja quente e frio, eu posso usar um resistor de 10K no lugar de um sensor? Olha, presta atenção, se eu for usar um resistor no lugar do sensor, eu até poderia usar. Se eu usar esse resistor no lugar, no ar que seja quente e frio, ele não vai entrar o quente, ele vai entrar simplesmente só o frio. O quente ele não entra, tá? Mas se a máquina for só fria, como ele falou? Normal, funciona perfeitamente. Aí pode usar, então. Pode usar, um cuidado muito grande, você tem que isolar o resistor, solda bonitinho, coloca, só que tem um porém. Tem um porém aí. Nunca mais você vai ser chamado para consertar essa máquina. Esse é que é o porém, entendeu? Esse é que é o porém. Nunca mais, por quê? É o seguinte, o sensor de 10K ele é um sensor fixo. Ele é um sensor fixo, ele não tem ranger, não tem funcionamento de ranger, não variante de ranger. Então, ele como sendo fixo, acabou ali. Ali você nunca mais vai ser chamado para consertar Roberto, essas máquinas só fria, tá? Então a fábrica não poderia tirar esse sensor, ou ele serve para proteção também. E se a máquina congelar, um exemplo, eu estou com um problema lá no gás e congela a evaporadora, esse sensor não vai atuar? Não. Eu vou dar um exemplo para você. Não sei se você já pegou aí na sua região máquina toda congelada. Já. Pois é, e por que o sensor de degelo não desligou? E aí? Não funciona. O sensor de degelo, para nós, no Brasil, só funciona em ar-condicionado quente e frio. Ar-condicionado quente e frio. Fora isso aí, se for só frio, isola o sensor de degelo, pode colocar um resistor do valor de 10K, o valor de 5K, se for o caso, resolve o problema. Um detalhe muito importantíssimo, pessoal. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos aí que você pega uma máquina convencional da York, antiga, aquela York antiga. Nós sabemos que os sensores de trabalho dela 5K. Então, muitas das vezes, o que o técnico faz? Ele joga um sensor de 10K lá no degelo e a máquina fica, a cada 15 minutos, ela liga e desliga. Liga e desliga a cada 15 minutos. Ela fica ligando e desligando, ligando e desligando. Porque houve a mudança do sensor de degelo, tá? Então, ele abaixou a variante do sensor de degelo, acabou. Então, você resolveu esse problema, joga um resistor de 10K, de 5K na York, nunca mais você tem problema. É aquilo que eu falei, só que você não vai ser chamado por esse defeito mais. O problema é só isso aí. Ô, Roberto, outra questão a respeito de sensores. Muitas pessoas me ligam aqui, tá? Que tem dúvida em qual sensor aplicar. Tá? Qual sensor? 5K, 10K? Não tem a relação ali do sensor, ou o cara não tem a ajuda técnica, né? Para baixar ali, o cara não abaixou a ajuda técnica, onde tem ali os sensores. O que ele pode fazer, Roberto, no caso desse, que ele não sabe qual que é o sensor que vai ali, se é de 5, de 10 ou de 15, tá? Qual o sensor? Qual o modo que ele pode fazer para resolver na hora ali o problema dele? O que você pode dizer? Então, veja bem, Rogério, todas as placas eletrônicas, elas são desenhadas e projetadas pelos projetistas, pelos engenheiros eletrônicos aí, de modo a funcionar de acordo com a necessidade do equipamento. Então, eu não posso alterar esse valor de sensor, porque se eu alterar esse valor de sensor, eu vou alterar todo o circuito da placa. Se eu alterar esse circuito da placa em funcionamento, que eu estou dizendo, e se eu alterar esse sistema em funcionamento, trocando um relé, obviamente vai haver incidência de o relé acionar ou não. Vai haver incidência do processador ler errado ou não. Então, o microcontrolador, ele tem poder sobre toda a placa. Ele é o cérebro, o microprocessador, ele é o cérebro da placa. Então, qualquer informação de sensor cai lá em cima dele, tá? A questão de eu colocar um resistor, o que é que eu vou falar para o processador? Ó, fica aqui quietinho, isola essa porta aqui de dados, acabou. Agora, se eu alterar o valor, de um sensor, de uma placa, se eu tiver dúvida, porventura, numa placa, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir qual que é o valor do fabricante, ou senão eu vou ter que arriscar. Eu vou dar um chute, tá? Vou arriscar num valor e pronto, predeterminar aquele valor. Vou aproximar aquele valor, tá? Mas assim, temos que obedecer às normas do fabricante. A questão do resistor que eu passei é porque no Brasil nós realmente não usamos.
o sensor de degelo, a não ser no ar quente e frio. No ar frio, ele não tem necessidade, ele só faz atrapalhar. Tá? Por quê? Porque ele pode baixar o seu valor, ele pode abrir ou ele pode entrar em curto. E se vocês observarem, é o sensor que mais dá defeito no ar-condicionado, é o sensor de gelo. É o sensor de gelo. No entanto, para nós ele não é usado. Nós não usamos sensor de gelo, a não ser o ar quente e frio. Tá? No só frio, lugar que é quente, por exemplo, Cuiabá, Tocantins, no Pará, não usa sensor de degelo para nada. A não menos que você coloque um ar quente e frio lá. Tá? Mas fora isso aí, não tem condições. Outra coisa também, aquilo que eu falei para você, para descobrir o valor de um determinado sensor, aí é só teste. Aí é só teste. Tá? E conhecer também o que o projetista, como é que é? O que a marca pede, né, Roberto? Então tem que saber. Não adianta ter chute, chutar para acertar ou não. Você tem que saber, tem que descobrir. É isso, né? É isso aí. Você tem que seguir exatamente o fabricante. É igual o código de erro, pessoal. Código de erro, não adianta você olhar o código de erro e chutar. Não, de maneira nenhuma. Você tem que olhar o que a placa eletrônica está pedindo. Qual que é a reclamação da placa, ou qual que é a reclamação da informação que está sendo obtida ali na unidade interna ou na unidade externa. Então, nós temos que, primeiramente, ler a placa eletrônica, para depois fazer os procedimentos. Agora, você diz assim, eu peguei um ar-condicionado, por exemplo, que me indicou que era o sensor de descarga e não tinha nada a ver com o sensor de descarga. Isso é normal. Isso é normal acontecer, principalmente nas máquinas LG. Tá? Por quê? Por causa da EPROM. Tá? Por causa da EPROM. Então, a EPROM, ela tem condições, ela vai mentir erro? Claro que sim. Se houver uma alteração ali no protocolo de EPROM, em todas as máquinas, se houver alteração no protocolo, vai mentir erro. Ela vai te mandar você lá para Goiânia, sendo que você tem que ir para São Paulo. Entendeu? Tem nada a ver. Tá? Então, o protocolo de dados enviado ali pelas indústrias, muitas das vezes ele altera o seu valor. Alterou o seu valor ali, acabou. Vai acabar rotação do motor da unidade interna, vai alterar, vai alterar a rampa de compressor, uma série de consequências vai acontecer. Tá? Então, nós temos que, primeiramente, obedecer a ordem do fabricante, do projetista. Tá? Em seguida, aí você tem que determinar o defeito, buscar o defeito e realmente descobrir onde é que está o defeito. Certo. Roberto, outra coisa. A gente sabe que tem um valor de tensão, né? Em cada sensor que a placa libera, certo? Sim. Esse valor de tensão que a placa libera é um valor fixo? Ele libera sempre o mesmo valor? Como é que é? Eu já fiz algum vídeo falando sobre isso aí, que é em torno mais ou menos de 4,9, 5 volts que a placa libera, né? Para todos os sensores é liberada essa mesma tensão? É isso? Você pode explicar um pouquinho sobre isso aí? Eu acho que é interessante a gente saber, né? Essa questão da tensão, porque aí dá para descobrir também se o problema às vezes está no sensor, que você não sabe o que é, ou se é na placa. Porque de repente você chega lá e fala, pô, eu não sei qual é a medida desse sensor aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou primeiro vou ver a possibilidade da placa estar com defeito. Então, eu meço a saída do sensor ali, ou melhor, a saída da placa, para ver quantos volts ela está mandando, né? Qual é a tensão, na verdade, qual a tensão que ele está mandando, tá? É isso mesmo? Explica isso aí, que eu acho que é importantíssimo, Roberto, falar sobre isso. Então, uma hora nós vamos fazer um vídeo sobre os parâmetros dos sensores. Isso, e pode marcar uma outra data, né, Roberto? E fazer um negócio bem certinho, porque isso aí eu acho que tem muito pano para manga, né, Roberto? Não, porque é o seguinte, tem muita profundidade. Vamos lá, eu vou te explicar para você. Vamos lá. Mas passa meio por cima só para a gente subir e já não ficar tão longo, né? Isso, vou dar só uma pausazinha para vocês aí. Vamos lá, então nós temos aí, vou dar um exemplo para vocês, a LG, ela tem 2,5 de tensão. Algumas é 2,5 ou 5 volts, depende muito da marca, do fabricante, tá, pessoal? Então, na unidade interna ali da LG, eu tenho 2,5 de tensão, beleza. Então, eu tenho 2,5 de tensão fixa. Então, como é que ela vai ler o ranger do sensor? Como é que o microcontrolador vai ler que o sensor subiu ou desceu? E aí? Por isso é que nós temos que ver o parâmetro. Tá? Então, é mais profundo do que nós conseguimos enxergar. Entendeu? Então, isso influi uma tecnologia muito legal da gente conhecer, de conhecimento nessa tecnologia, sabe, dos ar-condicionados. Gente, é muito fascinante. É fascinante. Ela é fascinante. Quanto mais você cava, aí mais gostoso fica para você cavar. Então, você vai cavando. E é um buraco sem fundo. Você não consegue chegar no fundo, não. Entendeu?
Porque quando você pensa que você chegou, aí o trem aí já vai ter que cavar mais. Entendeu? Então, assim, em relação à tensão, não vou falar de parâmetros agora, porque se não for falar de parâmetros, então demorou uma aula inteira só para falar de parâmetros. Parâmetros dos sensores de temperatura, de gelo e tal, né? Então, a questão de tensão varia de máquina para máquina? Varia de máquina para máquina. Quem é responsável por ler os sensores ali? Bom, entrando ali, sai dos sensores, entra de volta ali para a leitura, pega ali alguns resistores limitadores de tensão e vai direto ao microcontrolador. Então, o microcontrolador tem domínio total sobre as leituras de Ranger de todos os sensores, tá? Todos os sensores. A tensão de trabalho é uma, tá? E o Ranger o Ranger de funcionamento, os parâmetros de funcionamento são outros. Tá? Mas tensão de trabalho dos sensores, alguns trabalham com 2,5, outros trabalham com 4, qualquer coisa, 5 volts, então varia muito, tá? Para você pegar uma placa, se um sensor está dando, vamos supor, digamos que está dando 1,5 volts, o outro está dando 2,5, tá certo? Então, o está dando 1,5 está errado. Então, você tem que buscar na placa eletrônica ou o sensor está em curto. Sensor em curto, um sensor com valor muito alterado, vai também decidir aí na tensão da placa. Tá ok? Certo. Então, sobre a questão de tensão, vamos deixar para uma próxima aula para você poder aprofundar mais, certo? Dá para gerar uma aula só com isso, é isso, Roberto? Parâmetros de sensor dá para gerar uma aula muito grande. Vamos marcar essa aula, vou te cobrar. Vamos sim. Roberto, só um detalhe importantíssimo, às vezes a gente está falando assim, aprofundando um pouquinho mais, mas talvez a gente tenha que ir um pouco mais raso para pessoas saberem lidar, que eu percebo que no dia a dia tem muitas pessoas ainda que não têm noção de como medir um sensor, tá? 5K. Por que a medição 5K? Nós sabemos que a temperatura vai influenciar em 5K, na resistência ohmica. Então, quanto maior a temperatura, mais baixo o valor. Menor a resistência. Isso, sim. Menor a temperatura, maior a resistência, certo? Sim. Você pode falar alguma coisa mais sobre isso? Porque já ouvi falar que outros países, até a temperatura média que eles usam é outra. Você pode falar isso aí a título até de curiosidade, né? Porque aqui no Brasil, nós definimos, as indústrias definiu 25 graus, né? E 25 graus não é uma temperatura média no Brasil, não é verdade? De maneira nenhuma. Mas eles definiram 25 graus. Então, explica um pouquinho sobre isso aí, sobre temperatura média de 25 graus, que é dado essas escalas do sensor. Então, o sensor de 5K é a 25 graus, o de 10 a 25, o de 200 numa condensadora é a 25 graus. É isso mesmo? Sim, é isso. Veja bem. Um pouco sobre isso, Roberto. Então, alguns países, pessoal, aí afora aí, o padrão determinado para ler as temperaturas de sensores são geralmente 30 graus, 33 graus. No Brasil, nós temos a leitura aí de 25 graus, que não seria o ideal para nós. Tá? Para nós aqui seria na faixa de 33, 35 graus. Tá? Por quê? Porque o Brasil, como é um país muito grande, tem uma diversidade muito grande de temperatura num eixo e outro eixo. Por exemplo, muitas das vezes a Amazônia está a 40 graus, lá no sul está 10 graus. Então, é uma diferença muito grande, né? Então, nos países menores, a incidência de leitura de sensores é geralmente 30 graus, 33 graus. Nós poderíamos também entrar nesse patamar de 30 graus, tá? Claro, se nós entrássemos em 30 graus num sensor, por exemplo, de 10K, obviamente, nós sabemos que quanto maior a temperatura, menor a escala que vai condizer com o sensor. Tá? Se eu jogar em 30 graus, por exemplo, o sensor de 10K vai me dar 7 pontos qualquer coisa. Tá? Então, na escala do meu multímetro. Então, assim, a variante que nós temos no Brasil, no nosso país hoje, é 25 graus. Por isso que muitas das vezes você vai ler o sensor, ele é 10K, mesmo ele sendo 10K, ele vai estar dando 7, 8 pontos qualquer coisa, 7 pontos qualquer coisa. Tá? Não seria o ideal para nós. Para nós seria o ideal, seria 30 graus ou 33 graus, igual em muitas regiões aí do mundo, aí, em vários países do mundo, essa leitura aí básica que nós fazemos aqui a 25 graus, lá é 33. No Brasil, devido ao tamanho do nosso país e a diferença de temperatura de um lugar para o outro.
por isso é 25 graus essa temperatura aí que foi formada aí pelos... Não sei nem quem criou essa temperatura, esse nível de temperatura, essa leitura aí, não sei nem quem criou, entendeu? Mas ele fez bem, porque se fosse nós colocava 30 graus logo, entendeu? Mas ele fez bem, por quê? É aquilo que eu falei, numa região está dando 30 graus, no outra está dando 10 graus. O nosso país é muito grande. Então, a 25 graus é o ponto de trabalho, de medição para os sensores de temperatura, os sensores de degelo, todos os sensores das máquinas, tá, pessoal? Aí, eu espero outras vezes, nós estamos falando dos sensores da unidade externa, que também é um problema, pessoal. Sensor de degelo, sensor de temperatura ambiente, sensor do tubo frio. Então, sensor, quando se trata de sensor, é problema. Hoje mesmo, só para reforçar que hoje mesmo, por coincidência, tá? É LG também. Eu peguei um problema no sensor do meio da condensadora. O sensor do meio da condensadora estava zerado, tá? E estava dando CH45, né? Que é o E45, sensor no meio da condensadora. Trocou ele, resolveu. Foi belezinha. É o sensor de descarga, não? Não. É um sensor de leitura que está no meio ele fica ali no meio da condensadora, tá? Na serpentina ali da condensadora, né? Sim. Roberto, alguma coisa mais importante para a gente finalizar aqui essa aula? Não, eu diria assim, marcar uma aula assim para a gente aprofundar mais em relação aos parâmetros de leitura de sensores, tá? Nós passamos assim uma vista grossa por cima dos sensores, mas se nós formos aprofundar mesmo, é muita coisa, tá, pessoal? É muita coisa. Agora, atentem bem do que eu falei para vocês, pessoal. Vocês às vezes não entenderam. Eu posso cancelar o sensor de gelo? Claro que pode cancelar o sensor de gelo, só que você não pode jampear. Se eu jampear, funciona? De jeito nenhum. Tá? Se você jampear, o microcontrolador vai ler errado isso aí, vai dar erro. Tá? Então, coloca o sensor, se for o ar só frio, pode colocar um resistor aí no valor fixo do ar-condicionado de referência aí, ok? Legal. Muito bom. Bom, Roberto, já vamos marcar aqui já, então, a próxima aula sobre sensores da condensadora? Bora. Pode ser? Pode ser. Então, a próxima aula aí nós já falamos um pouquinho também, também aí desses parâmetros aí. Parâmetro, né? Isso. Legal. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Essa aula foi bem específica sobre sensores de evaporadora, tá? Como o Roberto falou, passou um pouco assim por cima, dizendo algumas coisas, tá? Mas eu achei bacana e interessante essa aula de sensores. E lembrando que na nossa plataforma do Inverter na Prática tem muito mais informações, como além dessas, tem outras informações mais aprofundadas lá, né? Lá o Roberto explica mais aprofundado sobre os tipos de sensores, como você identificar os defeitos de outros tipos de defeitos também, né, Roberto? Não só de sensores. Lá nós temos mais de 240, 250 aulas ali, tá? Dá para vocês aproveitarem muito, tá? Inverter na Prática, logo vai estar aberto turmas, tá? Então, muita gente me pergunta, mas eu quero entrar, eu quero comprar o treinamento de vocês. É que não é assim, a gente trabalha com turmas, tá? Então, a gente abre e fica somente os 7 dias ali aberto a venda da plataforma, o acesso ao curso, que é de 1 ano, tá? E depois nós fechamos, aí daí 1 mês, 2 meses ou mais, né? Aí abrimos outra turma. Então, as turmas que a gente abre, a gente trabalha com essa turma, dando toda a orientação, todo o suporte, depois eles vão andando sozinho, a gente pega outra turma e assim por diante. Então, o curso não é aberto direto, tá bom? Só para explicar um pouquinho aqui. Pessoal, então, fiquem todos com Deus. Obrigado, Roberto, pela aula de hoje aí. Alguns detalhes até eu não conhecia, muito bom, tá? Adorei mesmo essa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, depois onde ela estiver aí, aproveita, curte, tá? Manda um joinha aí pra gente, que nós vamos estar sempre postando aulas novas, coisas novas aí para vocês, tá? Do Inverter na Prática, direto aí para todo mundo, a classe refrigerista, com mais conhecimento. Acho que só assim para a gente conseguir melhorar esse Brasil, que tem muito a crescer. O nosso ramo dá para crescer muito. Nós estamos aí com uma porcentagem muito baixa em lares ainda do Brasil com ar-condicionado. Então, dá para a gente aprender muita coisa e ganhar dinheiro com isso aí. E hoje, o conserto de placas, manutenção, é o que tem hoje no momento, tá bom? Um abraço, fica todos com Deus. Um abraço, Roberto. Um abraço. Até mais. Você também. Tchau, tchau.